lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Amados irmãos, o texto para a nossa exposição nessa noite fica em Mateus, capítulo de número 6, versículo 24. Mateus 6, 24. Hoje nós vamos pregar sobre o seguinte tema: a impossibilidade do serviço dividido. A impossibilidade do serviço dividido. Vamos entender um pouquinho o que esse texto fala e também as aplicações para os nossos corações. Apenas o versículo de número 24, nós vamos ler todos de uma só voz, tá bom? Mateus 6, versículo 24. Juntos? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ilumine no entendimento da sua palavra. Oremos. Santo Deus, diante de nós está a sua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ilumine ao ponto de entendermos qual é a sua vontade revelada nesse trecho da tua palavra. Use teu servo pregador, que ele seja um instrumento nas suas mãos. Prepara o nosso coração como um lavrador prepara a terra para receber a boa semente. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, por mais que você não goste de futebol, é difícil ignorar que a gente está tendo um evento muito grandioso nesse mês de junho e vai virar até julho. Mas eu não vim aqui para falar de futebol hoje, não. Mas eu vim para chamar a atenção de uma coisa que está acontecendo impressionante. Existe um time lá da Nova Zelândia chamado Auckland City, que é um time semi-profissional. E esse time é um time que não se dedica ao esporte como os grandes times que têm aparecido lá, e isso tem causado muita conversa no decorrer do mundo. Enquanto há times grandes, assim como o espanhol Real Madrid, o inglês Manchester City, eles chegam lá com seus elencos milionários, estrutura de ponta, jogadores que vivem o futebol 24 horas por dia. Esse time da Nova Zelândia, ele entra em campo com uma realidade bem diferente. Os seus atletas treinam à noite, durante dias eles são professores, eles são funcionários de escritório, motorista de aplicativo. Eu fiquei sabendo de um que vendia suplemento veterinário e treinava à noite, e esse time veio para jogar num campeonato de elite, onde tinha vários times no decorrer de todo mundo e que se dedicava integralmente ao futebol. O resultado, eles até participam, mas raramente avançam. Vocês virem o resultado do primeiro jogo, 10-0. O último jogo, 6-0. E aí a gente vê que eles não conseguem competir, porque não é possível competir com quem está 100% comprometido enquanto se vive com o coração dividido entre dois mundos. Eu já parei de falar de futebol. Agora eu estou falando do texto que a gente acabou de ler. É exatamente sobre isso que Jesus está falando no versículo 24, capítulo 6. Jesus ele fala: ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus, e na nossa versão está as riquezas, ou no texto, na língua original, tem uma expressão em aramaico que é mamon, riquezas. O Deus aqui, colocado por Jesus, apontado por Jesus, se chama riquezas. Ou, às vezes, você vai ver eu citando a palavra mamon, que é riquezas. A ideia é a seguinte: assim como esse time que eu citei não pode competir em alto nível, vivendo uma vida dividida, nenhum cristão pode andar com Deus enquanto serve outro Senhor. E pasmem vocês, nós podemos constituir um outro Senhor na nossa vida, mesmo que esse Deus seja um Deus falso. Aqui Jesus está atacando Mamon.
Você fala, mas pastor, você está repetindo o sermão, pastor, que você acabou de falar disso no dia que teve culto pela manhã. Fato, meus irmãos, que eu preguei o versículo 19 e 21. Os irmãos podem voltar os olhos aí, capítulo 6 ainda. O texto diz, não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde o ladrão se escava, mas ajuntai para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o seu coração. O texto que eu preguei no dia que nós tivemos o culto pela manhã, no último terceiro domingo, né? Fala a respeito do coração e de como que o coração quer buscar segurança naquilo que é material, e isso constitui um Deus. Então, o texto que nós pregamos naquela ocasião falou sobre a realidade de nós constituirmos deuses. Aí o presbítero Gabriel pregou no domingo à noite, desse mesmo domingo. Seus olhos, lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti não seja trevas, que grandes trevas serão. O presbítero Gabriel nos levou a refletir no sermão como que os nossos olhos dão entrada para o nosso coração. É através dos olhos que nós cobiçamos as coisas e assim colocamos essas coisas sentadas no trono do nosso coração. Dentro dessas realidades, hoje nós vamos refletir a respeito já entendemos que existe a realidade de constituirmos deuses, que os olhos traz isso para dentro do nosso coração, e hoje o texto que Jesus está falando aqui no versículo 24 vai falar sobre a impossibilidade de nós vivermos dois mundos. Nós temos que optar. Ou nós vamos viver de acordo com os deuses que nós constituímos no nosso coração, ou nós vamos adorar o Deus verdadeiro. Essa é a reflexão que o texto que está diante de nós nos leva a fazer nessa noite. Então, dividindo aqui o texto em três partes, a primeira parte que eu quero refletir com os irmãos é a respeito da seguinte verdade. Um coração não suporta dois senhores. Logo de início, a primeiro enunciado, no primeiro ponto, já abraça toda a ideia do texto do versículo 24. O coração não pode abraçar dois senhores. Quando Jesus diz assim, ninguém pode servir dois senhores, Jesus ele começa com essa proposição, essa expressão que é universal e absoluta. Ele está falando da impossibilidade de servir a dois senhores e que essa impossibilidade é algo que está enraizada na natureza da relação do homem com a divindade. Não tem como você servir a dois deuses ao mesmo tempo. Como um escravo no mundo antigo que pertencia a um senhor, ele não poderia ter uma relação da mesma natureza com outro senhor. Na língua grega, essa frase aqui poderia ser traduzida da seguinte forma: ninguém, absolutamente ninguém, é essa ênfase que o texto grego traz. Dá uma ênfase, excluindo qualquer exceção. Olhando então para esse texto, nós entendemos, meus irmãos, a doutrina do senhorio exclusivo a Deus. Essa primeira cláusula afirma a impossibilidade moral e espiritual de servirmos a dois senhores de forma absoluta. É isso que o mandamento diz lá no Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. É isso que o povo de Israel teria que observar. Não tem como servir ao Deus verdadeiro e aos deuses falsos que nós construímos com as nossas imaginações e muitas vezes, como diz a confissão de fé, sugestões de Satanás. Na teologia reformada, esse ensino está relacionado com aquela norma, né, aquele pilar da reforma protestante que é o soli deo gloria, ou somente Deus a glória. E toda vida deve ser vivida para a glória de um único Deus verdadeiro e tendo ele como o Senhor genuíno da nossa vida. Porém, como disse o reformador João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso que precisamos constantemente ser reorientados para Deus como o único e suficiente dono da nossa vida. Permita uma ilustração para melhorar um pouco esse conceito. Imagina um personagem chamado Marcos, que era um cristão, conhecido na igreja como alguém generoso e bem-sucedido.
dono de uma empresa de logística, participava dos cultos aos domingos, financiava os projetos missionários e até liderava um pequeno grupo. Um cristão, né? Você olha assim e fala, olha, cristão ativo, que homem abençoado. Mas com o passar dos anos, a empresa dele cresceu e ele também cresceu com a preocupação com os lucros, investimento, expansão e controle. Um dia apareceu um negócio para ele que daria muito dinheiro para Marcos. E aí Marcos foi ver as cláusulas do contrato, tinha algo ali que feria os princípios cristãos da ética e da moral. Era algo contrário à vontade de Deus. O Marcos, ao olhar aquilo, falou assim, olha, como é que eu vou perder esse contrato? Como é que eu vou fazer? Perder esse dinheiro que vai trazer tanto benefício para a minha empresa, para os meus funcionários. Mas aquilo desagradava a Deus. Você conhece aquela expressão, entre a cruz e a espada? Assim Marcos se sentiu naquele momento, cogitando a escolha entre o que agradava a Deus e não. E ele percebeu que Mamon tinha ocupado lugar no seu coração. No fundo, Marcos acreditava que ele podia se equilibrar entre duas coisas, servir a Deus e ao dinheiro. Mas aí ele percebeu que o dinheiro, a riqueza, o desejo de enriquecer era maior do que o desejo de servir a Deus. E sabe o que é mais triste dessa história? É que muitos, como Marcos, vivem em conflito silencioso. Querem servir a Deus, mas estão secretamente apegados a Mamon, as riquezas. Deus não exige que todos abandonem seus empregos, abandonem seu desejo de crescimento, abandonem sua poupança, nada disso. Deus só exige uma coisa, exclusividade na lealdade a Ele. A pergunta de hoje que você deve fazer ao seu coração é: quem é o seu Senhor? Quem manda na sua vida? Quem manda na sua vida? São os seus desejos? É o seu dinheiro? Quem é que te dá segurança? Essa pergunta revela como está o trono do nosso coração. Essa pergunta revela quem está sentado no trono do nosso coração. Todos nós temos algo ou alguém que ocupa o centro do nosso coração, o lugar de honra, confiança e obediência. Quem ocupa o trono do seu coração é o seu Senhor. Esse lugarzinho é chamado de senhorio. Quem é que está sentado no trono do seu coração? Quando Jesus pergunta quem é o seu Senhor, ele está perguntando quem define suas prioridades, quem orienta as suas decisões, quem recebe a sua confiança em tempos de crise, quem ou que ocupa os seus pensamentos mais frequentes. A resposta verdadeira nem sempre é a que dizemos com lábios, mas é a que mostramos com a nossa vida. O que você vive reflete aquilo que você tem dentro do seu coração. Por isso precisamos entender quem é o nosso Senhor. Além de entender que o coração não suporta dois senhores, vamos aprender também nesse texto que o amor e o ódio espirituais são direcionais. Então, um coração não suporta dois senhores, o amor e o ódio espirituais são direcionais. Jesus, ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, e ele continua. Porque há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um, desprezará a outro. O amor e o ódio, aqui no texto, são volitivos, ou seja, diz respeito à nossa vontade, não às nossas emoções. É algo que nós direcionamos, não é algo que acontece. É isso que o texto está dizendo. Nós amamos quando queremos e odiamos quando temos vontade. Lembre-se, quando a Bíblia fala de amor, não está falando daquele sentimento, ninguém escolhe amar ninguém. Tem esse ditado no mundo, ninguém escolhe se apaixonar, ninguém escolhe amar ninguém. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do romantismo da literatura brasileira. Eu estou falando do comprometimento com o bem do outro. É uma ação, é uma prática, é uma decisão. Isso é volitivo, isso é vontade. Odiar, desprezar, deixar de lado e dar prioridade a outra coisa, isso também é volitivo. Isso também é de decisão. Agora, uma coisa que eu também tenho que chamar a atenção aos irmãos aqui, que no contexto do texto que está diante de nós, odiar não significava querer o mal da pessoa a ponto de querer vê-la morta, não isso. Significava apenas
rejeitar o outro por uma opção. Lembre-se no sermão anterior que eu falei que quando o texto lá em Gênesis fala que Jacó amava mais a Lia do que a Raquel, não queria dizer que, perdão, amava mais Raquel que Lia, não queria dizer que Jacó queria que Lia morresse, nada disso, mas que Jacó tinha alguém que era o predileto. Por quê? Porque a intenção dele não era casar com Lia, era casar com Raquel. Mas aí ele também abriu concessão, né? Como falamos aqui pela manhã. Ele abriu concessão. Porém, o texto bíblico vem, conforme Lucas 14, 26, usa expressões tipo: se alguém vem a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo sobre esse aborrecer? Fazer a vida do outro no inferno? Nada disso. Está falando sobre prioridade. Então, amar, odiar, é uma ideia de rejeitar em favor de outra opção. É disso que o texto está falando. Está falando sobre fidelidade do coração. Lealdade à aliança. Afinal de contas, nós somos um povo da aliança. Nós temos um pacto com Deus mediado na pessoa de Jesus. O coração humano é feito para ser total, indivisivelmente leal a Deus. A presença de amor verdadeiro a Deus implica a rejeição ativa de qualquer rival que tenta roubar a atenção desse amor. Essa atenção espiritual. A tensão entre Deus e Mamon, que é um dos deuses que ainda atua no nosso tempo, é o reflexo do conflito entre a adoração e a idolatria. A palavra latria é adoração. Idolatria seria adoração a ícones ou a ídolos, né? Mesmo jeito que nós adoramos, nós somos seres adoradores. Por isso que Calvino falava que nosso coração pode ser torcido de adoração para idolatria. Porque nós nascemos para adorar. E se a gente não colocar a nossa atenção no objeto de adoração correto, que é Deus, nós vamos adorar qualquer coisa, inclusive a nós mesmos. Inclusive o nosso coração, a nossa vontade. Ao nosso eu penso, eu quero, eu posso, eu vou fazer desse jeito. Sendo que às vezes isso é contrário à vontade de Deus. Então, existe essa tensão entre a adoração e a idolatria. Michael Horton, um autor que eu gosto muito de ler, ele observa que tudo o que exige o centro da nossa confiança, amor e obediência, além de Deus, é mamon disfarçado. Tem um livro muito bom dele, O Cristão e a Cultura, que ele fala isso. Tudo que exige a nossa atenção, além de Deus, é um ídolo. E muitas vezes esse ídolo é riqueza. Aqui também se manifesta a doutrina da idolatria como pecado do coração. É uma lealdade deslocada. Uma lealdade que era para estar no objeto correto, agora está em outro objeto. Isso é idolatria. Uma outra história que eu trouxe para vocês é a respeito de um jovem universitário que frequentava a igreja e estava tentado se manter sua fé firme. Mas havia um conflito silencioso no seu coração, na sua vida. Durante a semana ele passava horas imersas a conteúdos digitais, séries, redes sociais, influência, e muitos dos quais promovia valores contrários a Cristo. Chegava no domingo, quando ele entrava na igreja, ele orava, olhava tudo que estava acontecendo e ele não via sentido de nada daquilo que estava acontecendo. Isso pode acontecer muitas vezes com nossas crianças, por exemplo. Se a gente deixar para colocar as crianças diante de Deus apenas aqui na igreja no domingo, eles vão passar 6 dias sendo submetidos a coisas que desagradam a Deus. E aí a gente traz para a igreja e quando cresce, a gente quer que eles continuem na igreja. Isso não vai trazer sentido para eles. A gente precisa trabalhar no nosso coração e no coração dos nossos o desejo de amar e estar com Deus. Mas fazê-los entender, e você precisa entender também, que isso significa uma renúncia a tudo aquilo que consome o seu tempo com Deus. No domingo, muitas vezes nós estamos aqui no domingo cantando: minha alma está apegada a ti, Senhor. E aí, chega durante a semana, nós alimentamos nossa mente com vaidade, com materialismo, com sensualidade, com só coisas erradas, só coisas ruins.
E aí no domingo a gente quer cantar que a minha alma está pegada a ti. Existem ídolos, meus irmãos, que têm tentado tomar o nosso coração e eles são muito perigosos, porque ele não vem com um chifre grande, com uma pele vermelha, soltando fogo pela boca. Pelo contrário, são coisas que nós desejamos. Nós queremos viver desse jeito, mas muitas vezes não admitimos a verdade que nós estamos vivendo de forma errada. Diante dessa verdade, eu te faço algumas perguntas. O que você assiste, ouve, compartilha, alimenta o seu amor por Deus ou te afasta dele? Pensa. O que você ouviu durante a semana, compartilhou nas suas redes sociais, isso alimenta o seu amor por Deus ou te afasta dele? Você se afasta de compromisso com Deus para manter a aceitação do mundo, sabe? Ou aquele grupo que você pertence, às vezes não tem os costumes que os crentes têm, às vezes não tem o pensamento que os crentes têm, e muitas vezes você se afasta para poder ser aceito. Você faz isso? Você vive dividido entre os dois estilos de vida? Tem gente que tem um estilo de vida de segunda a sábado, no domingo tem outro. Troca de estilo de vida como troca de roupa. Você tem vivido em dois estilos de vida? Meus irmãos, amar a Deus é se comprometer com Ele em todas as áreas da nossa vida, mesmo quando isso implica odiar, no sentido de rejeitar, lembre-se disso. Odiar aquilo que muitas vezes é popular. A fé cristã não é uma fé inclusiva. Não pense que é. É uma fé exclusiva. Quando nós dizemos que Deus já tem um povo que escolheu para salvar e outros vão ir para o inferno, gente, isso não é inclusivismo. A fé cristã é algo que diz que somente quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. É isso que a Bíblia fala. Então, não adianta. Se você quer ser cristão e inclusivo, você está pecando. Você está errado, você está se enganando. Está se enganando. O amor de Deus, ele não é sentimental, ele é seletivo. Amar a Cristo é odiar aquilo que te afasta dele. Muitas vezes nós queremos ser politicamente corretos, não fazemos isso. Devemos amar a Deus e odiar tudo aquilo que nos afasta dele. Examine hoje o seu coração. Examine hoje. E o conselho que eu te dou é: opte por seguir Jesus Cristo, abandonando seus próprios desejos que te afastam de Deus. Quando seu coração estiver totalmente dominado por Jesus, você não vai se sentir mal, não. Pelo contrário, você vai se sentir totalmente feliz. Quando seu coração for totalmente preenchido pela vontade de Jesus, esse vazio que você carrega na sua existência até hoje, às vezes você não sabe como resolver a falta da presença de Jesus na sua vida. Você precisa se entregar a Ele integralmente. Quando seu coração estiver totalmente dominado pelo amor de Jesus, você será mais feliz. Até aqui, aprendemos que um coração não suporta dois senhores e que o amor e o ódio espirituais são direcionados. Agora, por último, nós vamos aprender sobre a ilusão do serviço duplo que leva o desprezo a Deus. Essa ilusão de conseguir servir a dois senhores nos leva ao desprezo a Deus. No finalzinho do versículo, Jesus diz assim: não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lá anteriormente ele fala: ou se devotará a um, desprezará a outro. Esse devotará denota um apego firme, uma lealdade ativa. E o desprezará indica um desprezo progressivo e consciente, ainda que disfarçado de neutralidade. As palavras trazem uma riqueza muito grande de significado no texto grego. A escolha entre Deus e Mamon não é apenas de palavras ou intenções, é uma questão de envolvimento profundo e desvalorização da outra parte. É isso que vai acontecer. Ou seja, se você se apegar com fidelidade crescente a quem é o seu Senhor verdadeiro, aquilo que é o contrário vai perdendo importância. Isso de um lado ou de outro. Isso pode ser bom ou muito ruim. É inevitável desprezar, marginalizar ou ignorar o outro, mesmo que tente esconder. Não tem como viver duas vidas nesse mundo. Não tem como andar em dois caminhos ao mesmo tempo.
Não tem como servir dois senhores. A exclusividade do culto a Deus, que é o que a nossa teologia chama de monoteísmo prático, ou seja, adoração ao único Deus verdadeiro que vai dizer como que eu vou viver nesse mundo. Essa exclusividade é uma conclusão que reafirma que Deus exige lealdade. E uma lealdade que eu não posso dividir com outro objeto de adoração. A relação com Deus e da adoração e do serviço me leva a uma entrega total de vida. Isso diz respeito ao meu objeto de adoração. A teologia da aliança nos ensina que o crente é chamado para viver debaixo de uma regra, que é a lei de Deus, né? Com esse Deus que é exclusivo. Aí a gente não conseguiu, nenhum homem conseguiu cumprir essa lei. Veio Jesus Cristo, cumpriu a lei no nosso lugar, e agora nós nos relacionamos com Deus por meio da pessoa de Jesus em adoração, de forma exclusiva. Após a libertação do pecado, agora só existe uma forma do ser humano viver nesse mundo de forma livre. É abrindo mão dos seus desejos. Esquisito isso, né? Tem gente que acha que a liberdade é fazer o que quiser. Não. O que a Bíblia fala é que para nós liberdade é termos um único Senhor e um bom Senhor. É aquele que nos trata com amor. Aquele que investiu tudo que ele tinha pelos seus filhos, que foi seu filho Jesus. A adoração a Mamon é uma violação direta do primeiro mandamento. Do primeiro e do segundo mandamento, né? O primeiro fala para ter um único Deus e o segundo para amar a Ele de todo o coração. Portanto, pecado contra a glória de Deus. O pregador galês Martin Lloyd-Jones, ele é considerado um dos maiores pregadores evangélicos do século XX. Ele comentou esse texto da seguinte forma: o homem natural sempre desprezará a Deus quando for confrontado com a escolha entre Deus e o mundo. Nós não somos mais homens naturais. Nós somos espirituais. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Ao confrontarmos entre Deus e o mundo, aqueles que são espirituais vão escolher Deus. Um funcionário que tem 2 chefes, ele não consegue resolver nada. Imagina você com 2 chefes. Eu já tive 2 chefes, era uma tragédia. Um mandava fazer uma coisa, quando a gente chegava lá e ia fazer outra coisa, e dava um problema danado. Dentro de casa, se você não combinar com a sua esposa quais são as diretrizes da sua família, vai dar um problema com as crianças. De vez em quando acontece. Analista, você está fazendo isso, minha mãe deixou. Eu não posso chegar para ela e falar, não, abandona isso aí, não, tem que ir lá conversar com a mãe dela, rever o que a mãe dela pensou naquele assunto. Senão a gente cria uma confusão na cabeça da criança. A criança não sabe mais quem a atender, tá? E é um conselho para vocês adultos que têm filhos e vocês que estão aguardando. Discussão não é na frente da criança, não, é em particular. Senão a criança não sabe, vai ficar assim, meu Deus, quem que eu vou atender? Os animais fazem isso por instinto. Os animais elegem um alfa. Um alfa. Eu tenho um cachorro, eu sei como é que é isso. Eles estão lá, estão muito bem com a Juliane. Se eu pisar no quintal, eles abrem mão da Juliane e vão atrás de mim. Esse aqui que dá comida. Assim. Até no mundo animal que eles acham por instinto. Imagina nós que somos seres pensantes, somos seres morais. Nós não podemos ter 2 pensamentos. O chamar de atenção de Elias lá, junto com os profetas de Baal, que estavam confusos na sua adoração, querendo adorar 2 deuses. Elias puxou a orelha dele falando assim, até quanto pochoareis entre 2 pensamentos? Palavra bonita, né? Palavra arcaica, assim, rebuscada. Mas quer dizer, até quando vocês vão dividir o vosso coração entre 2 deuses? Nós não conseguimos, não temos condição de fazer isso. Não tem. Com o tempo, passa, e aí a gente escolhe um para ouvir. Tem 2 chefes, a gente vai começar a desprezar um em secreto, os filhos vão começar a ver qual é a vantagem que o pai dá que a mãe não dá, ou vice-versa, e assim nós vamos ter uma fidelidade camuflada, né? E na verdade é uma infidelidade. O coração humano faz o mesmo. Começa tentando obedecer a Deus e ao mundo, mas com o tempo o compromisso com o mundo se intensifica. Afinal de contas, nós sempre escolhemos aquilo que é mais fácil. Se nós começarmos, por exemplo, eu não vou em 4 domingos no mês, por que eu não posso faltar um?
E aí você vai faltar um, vai faltar dois. E daqui a pouco você está ficando em casa nesse horário lá vendo Luciano Huck, ao invés de vir para a igreja ouvir a palavra de Deus. Se você começar a abrir concessões do seu tempo com Deus, olha, você vai se perder. Vai, porque é mais difícil sermos fiéis a Deus do que sermos infiéis. O mundo está ladeira abaixo. A santidade está ladeira acima. Qual que é mais fácil? Descer ou subir? Ainda mais com peso nas costas. Então, nós não podemos abrir mão do nosso compromisso. E Deus passa, é ignorado, é esquecido, é desprezado, e daqui a pouco nós estamos aí com discursos políticos, filosóficos, psicológicos, falando que não existe Deus. E aí, como diz o salmista, diz o tolo no seu coração: não há Deus. Você precisa levar sua caminhada cristã a sério, tá? Com seriedade. A caminhada cristã exige seriedade. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Tem gente que não entende o que é cruz. Para que serve cruz? Para que serve cruz, gente? Cruz era um instrumento de morte. Cruz era um lugar onde a pessoa colocava a sua vida, morria. Jesus falou: negue a sua vontade e entregue a sua vida. E me siga. Entrega a vida para quem? Não para os romanos, mas para ele. Para ele. Seguir a Jesus, a caminhada cristã, é uma caminhada de seriedade. O desprezo pelas coisas de Deus geralmente não acontece de uma forma abrupta. A gente vai abandonando devagarzinho, de forma progressiva. E cada vez que nós nos afastamos de Deus, nós abrimos mais um buraco na nossa existência. Nós abrimos um abismo entre nós e Ele. Ele é gradual, ele é sorrateiro e ele é progressivo. Devagarzinho nós vamos nos afastando. Hoje você simplesmente falta um encontro da igreja por cansaço, às vezes por conveniência, porque você não quis vir mesmo. Ninguém é obrigado a vir na igreja. Você é um pastor, né? Se o pastor não vir, o pessoal fala: esse infiel está fora da palavra. Vocês faltarem um, dois aqui, né? Vocês são obrigados. Não posso faltar, não. Agora, a gente falta um dia, a gente falta outro, a gente falta outro. Amanhã a gente começa a se desligar da pregação, a gente falta hoje, mas amanhã, no próximo domingo a gente vem, mas fica assim, tá aqui ouvindo a pregação, mas está pensando o que vai fazer depois do culto, sabe? Começa a desligar, a gente começa a pensar: por que eu não fui para essa linha das crianças ao invés de ficar ouvindo o pastor? E a gente tem que ouvir isso de novo. O pastor pregou isso no terceiro domingo, tem que ouvir isso de novo. Quando menos você percebe, você está relativizando a Bíblia, falando que a Bíblia é um livro antigo, que isso daqui não serve para você, abraçando que as pessoas vivem como normal, aquilo que o mundo celebra, que é abominável a Deus, você está abraçando para você quando você vê que está longe de Deus. Irmãos, conjuro-te a vocês, como dizia o apóstolo Paulo, que em nome de Jesus Cristo, vocês não negociem a fidelidade a Deus e o tempo que vocês têm com o Senhor. Eu estou aqui implorando a vocês que vocês não abram mão da bênção que você alcançou em Cristo Jesus, que é a salvação. E de todo o desenvolvimento da salvação que você pode ter junto com a sua igreja. Não faça isso. Não faça isso. Olha o que o pastor está dizendo. Às vezes você pode não estar percebendo, mas o Espírito Santo vai falar no seu coração. Você pode estar se afastando da igreja e não sabe. Porque você está querendo servir a dois senhores. Não faça isso. Não trate as oportunidades de adoração, comunhão, crescimento espiritual como opcionais ou descartáveis. Se der, eu vou. Para com isso. Para com isso. Esse se der, eu vou é a ideia de que algo já tomou seu coração. Você precisa se arrepender e tirar isso. Tirar esse troço que está sentado no trono do seu coração aí. Você precisa colocar a vontade de Deus. Senhor, pela sua graça eu vou. Pela sua graça eu vou. Cada uma dessas coisas que aparecem para tomar o nosso tempo é algo que nos afasta de Deus. Agora, cada oportunidade que Deus nos dá é um presente para estar com Ele, para fortalecer o nosso coração no caminho. Permaneça fiel, meu irmão. Permaneça fiel, minha irmã. Fiel ao Senhor. No dia da angústia, no dia que a sua vida não estiver bem, no dia que você olhar e ninguém estiver com você, vai fazer diferença. Quando você se aproxima de Jesus, você vai ter a percepção cada dia maior da presença dele com você. E aí, meus irmãos,
Quando ninguém aparecer, você vai falar, mas eu não estou sozinho. Quando você abre mão disso, não tem nada quando as pessoas saem. Agora, se você estiver firmado na graça de Deus, a graça de Deus será a sua âncora, mesmo em meio à tempestade. E quando for necessário renunciar prazeres, conforto ou aprovação humana por amor a Cristo, a graça de Jesus te será suficiente. Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei o que você vai enfrentar amanhã quando você for para o seu trabalho, seu colégio, faculdade. Eu não sei se você já está sendo tentado a abrir mão do Senhor Jesus e abraçar as coisas desse mundo. E você pode estar olhando para dentro de você falando assim, eu não sou forte, pastor. Eu não vou conseguir. A graça de Jesus vai te dar força para você dizer não para o pecado e sim para a obediência em Jesus. Confie em Jesus, tá? Confie. O Senhor Jesus te sustentará no momento que você precisar escolher entre o bem e o mal. Escolha pelo Senhor. Escolha pelo Senhor, porque Ele vai sustentar o seu coração. Lembra-se lá da nossa introdução do time da Nova Zelândia? Apesar da coragem dele, apesar dele querer participar lá do torneio, os resultados não estão sendo bons. E isso tem mostrado para nós e mostrado para o mundo inteiro que dedicação total importa sim. Importa sim. Muitas vezes nós, pastores, somos tentados. Às vezes eu vejo pessoas romantizando o ministério de tempo parcial. Gente, pastor só trabalha em outro lugar e não se dedica totalmente à igreja quando ele não pode, ele tem que sustentar a família. A igreja não tem condição. Isso é uma anomalia, é quando ele não consegue, ele quer servir a igreja. Agora, é muito triste quando alguém escolhe a trabalhar em dois mundos. Não tem como. Não tem como. Essa semana eu mudei algumas coisas na minha rotina diária aqui de semanal, os projetos, algumas coisas, porque eu não estava conseguindo fazer algumas atividades espirituais e pastorais na igreja. Eu tive que abrir mão de um dia do projeto. E aí, chega agora no meio do ano, eu chego na sexta-feira, eu estou morto, porque o nosso trabalho não é apenas físico, é mental também. Então, essa igreja aqui, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que essa igreja está dando condições de ter um pastor de tempo integral, para que nós nos dediquemos à edificação dos santos, para que os santos desenvolvam a obra do ministério. O apóstolo Paulo só fez duas coisas quando ele não pôde ser sustentado pela igreja. Assim que ele pôde, ele abriu mão das terras. Não dá, tem pastores aí estressados, sofrendo aí por causa disso. E não consegue desenvolver o ministério. Mesma coisa é quando nós olhamos para a igreja e nós falamos, nós vamos servir só esse cantinho aqui. O meu dia do Senhor é só domingo. Não, gente, Deus tem nos chamado a viver integralmente para Ele. Integralmente para Ele. Dedicação total para Ele. Você precisa sair daqui hoje com um desafio no seu coração. Se comprometer a Jesus de forma séria e integral. Sabe ali onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda? Aquilo lá é o seu campo missionário. Não existe cristão sem salvação e sem missão. Tá? Lá onde você está, um campo missionário. Você precisa fazer duas coisas lá. Primeiro, glorificar a Deus, vivendo de forma diferente. Se as suas ações, a sua reação é igual a todo mundo, você não está fazendo diferença, não. Tá? Você precisa ser diferente. Segundo lugar, Deus vai abrir oportunidades quando as pessoas perguntarem assim, por que você é diferente? Se você não for diferente, não vai ter essas oportunidades. Mas se você for diferente, as pessoas vão perguntar, por que na hora que as pessoas te humilham, você abaixa a cabeça e deixa passar? Aí você vai falar, olha, porque o meu Senhor, na hora que bateram nele, espancaram ele, mataram ele numa cruz, ele foi como uma ovelha muda ao matador, sofreu em meu lugar. Se ele fez isso por mim, por que eu não posso fazer isso pelos meus irmãos? Pessoas que ainda hão de herdar a salvação. Você precisa ter compromisso com Jesus, tá? Você precisa ter compromisso com Jesus. Essa semana, escuta o que eu estou te falando, e eu quero que você preste atenção na sua semana. Deus vai te dar a oportunidade de você falar desse amor de Jesus para uma pessoa. Se você realmente der testemunho de Jesus, mostrar a diferença, a pessoa vai querer saber onde é que você busca força para encarar a sua semana que é tão pesada. Você vai ter a oportunidade de trazer essa pessoa aqui na igreja e apresentar para mim semana que vem. Você precisa dar um bom testemunho. Você precisa mostrar para o mundo que você não vive
cocheando em dois pensamentos. Você não vive amando dois senhores. Você tem um único Deus e esse Deus diz como que é a sua vida. Tá bom? A gente precisa trazer visitantes na igreja. Precisamos trazer. Mas as pessoas não vão aceitar o que você tem para falar antes de aceitar quem você é. Então você precisa ser um crente no Senhor Jesus. Que o Senhor Deus nos ajude a encarar esse desafio e vivê-lo para a glória de Deus. Que Ele nos dê força para crescermos cada vez mais na nossa fidelidade a Ele, enquanto Jesus não volta. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita.